Oi, pessoal. Então, aqui eu estou só dando uma passadazinha rápida para responder algumas perguntas. Como muita gente tem me perguntado, eu não tenho tempo de ficar prestando atenção e conversando com cada um, eu vou dar uma resposta um pouco genérica, mais abrangente. As pessoas perguntam muito sobre a questão da graduação no Karatê-Do. E aí fica a discussão se tem décimo dan, se não tem décimo dan, se tem faixa coral, se não tem faixa coral. Isso é uma discussão até certo ponto um pouco ingênua, mas porque em se tratando de entidade, qualquer entidade faz as suas regras, cria os seus critérios e dá os dan que quiser e bota faixa colorida, kimono preto, bota o que ela quiser. Ela tem toda a liberdade e autonomia. Aí o pessoal diz, mas a JKA também tem décimo dan, não sei o que mais lá. É uma outra discussão ingênua, porque a JKA também é uma entidade. Embora ela tenha sido criada por Funakoshi, o mestre Gichin Funakoshi, com o objetivo de aprimorar os conhecimentos técnicos e formar e capacitar professores, instrutores da JKA para difundir o JKA com uma metodologia científica e educativa no mundo todo. Posteriormente, a JKA embrenhou-se também por uma entidade. Teve disputa, racha, separação, e inclusive lá no início, a Shotokan e a Shotokai, né? A briga dos irmãos Kai e Kan. Depois a gente pode explicar melhor sobre isso. Mas o importante é o professor de Karatê-Do entender o espírito que Funakoshi queria do Karatê. Por que ele acrescentou o Do no Karatê? Que o Karatê já tinha de vazio e ele insistiu em acrescentar o Do. E qual é o objetivo do Funakoshi? Trazer o Karatê de Okinawa e transformar no Karatê do Japão, no Karatê japonês. Né? Se a gente entender esse espírito, a gente vai ver que essa questão de Dan é pura vaidade. Né? Funakoshi, ele aproveitou muito, teve muito ajuda também do Jigoro Kano, questão do Dogi, a questão da cor do Dogi, das faixas, das graduações. A gente imitou um pouco o judô, né? Mas isso era uma formalidade que era necessário ser feito para organizar o Karatê-Do e a gente ter um certo conhecimento de hierarquia, que isso é importante também dentro do Karatê-Do. Mas quando eu quero me antecipar aqui e pedir desculpa aos mestres, eu estou expressando uma opinião minha particular, certo? Então não tem eu não sou mestre, eu apenas administro e dirijo uma escola com vários professores que trabalham comigo, mas eu não sou mestre. E eu apenas estou expressando a minha opinião particular, do que eu aprendi com os meus senseis, com o Karatê-Do e o que eu entendo do Karatê-Do. Então, para mim, o Karatê-Do que eu absorvi dos meus senseis, meu primeiro professor, minha primeira escola foi a Ascase, em 77, quando eu servi o Exército Brasileiro no 23BC. Meu primeiro professor foi o Paulo Sérgio, até faixa laranja. Meu segundo professor foi o Sensei Moisés, a quem eu devo sou muito grato a ele. E depois, por um certo tempo, já faixa marrom, eu fui me treinar e me capacitar para fazer exame para preta com o Sensei Cleito. Então, e aí todos esses, com exceção do Sensei Moisés, desde o tempo das caças, uma grande referência no Karatê-Do era
o mestre Yoshizo Matida. E isso ficou até hoje para mim, e para mim no mundo todo. A minha referência no Karatê Do é Sensei Yoshizo Matida, né? Então, para mim, ele é um mestre. Sou grato aos meus senseis Moisés e Sensei Cleito. Até hoje tenho uma amizade, troco experiências e ideias com o meu Sensei Moisés, que continua treinando. Sensei Cleito deu uma parada e está se mudando para os Estados Unidos, né? Mas voltando ao que a gente estava falando, a questão de 10º Dan, porque no Karatê Do que a gente entende, o Karatê tem começo, mas não tem fim. Não tem fim. Por isso que a gente tem que estar treinando constantemente. Estudar Karatê é muito bom. Ensinar Karatê é melhor ainda. Mas praticar, treinar Karatê é uma revolução. E isso é importante, né? Então, para você entender o Karatê, você precisa treinar, praticar. Não basta estudar ou ser professor, você precisa treinar. É lógico que a gente vai ficando velho e as coisas vão ficando limitadas. Eu não faço mais o que eu fazia há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Então eu tenho que adaptar o Karatê à minha idade. Vou fazer 63 anos agora, dia 3 de março de 2020. Então a idade já pesa. Eu já não consigo corresponder àquilo que eu imaginava na minha mente, que eu fazia e que eu não consigo fazer hoje. Às vezes é difícil, né? Por isso que, como o Karatê tem começo e não tem fim, o Karatê Do não tem 10º Dan. Porque 10º é como se fosse um número completo, perfeito. E nós nunca vamos ser perfeitos. Sempre vamos estar aprimorando, aperfeiçoando e melhorando, lapidando as nossas técnicas, as nossas condutas, o nosso espírito, o nosso caráter. Então, o Karatê que eu conheço, que eu aprendi, não tem 10º Dan, não tem faixa colorida, coral, né? Mas isso não quer dizer que as entidades não possam ter. Todas as entidades do Karatê, Shotokan, Goju-Ryu, Wado-Ryu, Shorin-Ryu, todas elas podem ter as faixas corais, pode ter o 10º Dan. Eu conheço uma pessoa que se diz que é 17º Dan. Tudo bem. Ele deve merecer esse Dan que ele está divulgando aí, né? Mas para quem treina o Karatê Do como espírito, como filosofia de vida, o que eu acredito, o que eu penso, isso é uma opinião minha, não existe 10º Dan e nem existe faixa coral. Apenas o Karatê Do. Quem é faixa preta já é uma responsabilidade muito grande. Tem que ter conduta, tem que treinar, tem que mostrar com a sua vida que é um faixa preta. Isso é importante. Respeito, disciplina, né? Mas como eu disse, uma opinião minha. Então peço desculpa aos companheiros que discordarem e vamos treinar que o Karatê Do fortalece o espírito, fortalece a alma, fortalece também a amizade. Eu espero fortalecer a nossa amizade treinando Karatê Do. Obrigado. Os